E aí, minha gente, último dia de Live to Living e hoje a gente começa com ele, com um rapaz chamado Giovanni Cidreira. Vou deixar um som rolando enquanto ele já chegou, mas espera aí, vou marcar o nome dele aqui para vocês seguirem. Cidreira, acertei. Cadê Giovanni? Está aqui. Galera aí chegando. Vários corações. Giovanni. Enquanto Giovanni não entra, deixa eu baixar aqui. Daqui a pouquinho tem Maria Homem. A gente vai fazer... Será que pode dar spoiler? A gente vai fazer uma homenagem ao Contar do Caligares. E a gente encerra com a Fabília. Com a Fabília não, com a Paula Mirham. Que a Fabi entrou aqui, eu... Coisa aí. Bora. Tô falando com o Gil aqui, falando com vocês aqui. Convidar. Convidei. Ei, eu aqui, ó. Estava te olhando E aí? na tela. Bem-vindo! Olá, pessoal, todo mundo. Calor da porra, Salvador, gostoso. E aí, Ed? Eu tô derretendo. São Paulo não tá perdendo, não. Tá diferente não, né? Aqui tá bom demais. Gil, obrigado por ter topado essa loucura. Ai, que loucura! Eu que agradeço, você que me faz fazer essas coisas, só você que me faz fazer essas coisas. Em pleno domingo, Esse bora papo trabalhar, né? Mas aqui não é um trabalho pra mim, isso é uma conversa. Eu adoro, o domingo é bom pra isso, você ficar acarajé, maconha, conversa com amigo. Vinhos, daqui a pouco tem o vinhos. Isso, bebe o vinho. Pois Eu é. já tô nessa total. Gil, não tem roteiro. Essa é o mais legal dessas lives, é que assim, vai, conversa, amigos. Melhor ainda, né? Mas o tema deste ano é o Live to Live, é um festival que eu tô tentando desde a primeira edição, estamos na terceira, falar com você, mas eu achei que foi muito legal não ter rolado a primeira e a segunda e ter rolado agora, porque acho que aí a gente caminhou bastante, né, esse ano, fez muita coisa junto, e acho que é tipo festa de fim de ano aqui. Hoje é fim de ano da Globo, eu queria que você contasse como que foi essa história do Nebulosa no meio desse caos todo e que, modéstia à parte, eu sou suspeito para falar, tá um sucesso, né? Então, ai que sucesso! As pessoas estão gostando. Acho que sucesso é quando as pessoas ouvem, gostam, compartilham. E esse é o sucesso. E principalmente quando as pessoas ao qual você realmente endereçou o que você estava pensando conseguem acessar isso e dar um retorno para você. Você perguntou isso agora da pandemia e tudo mais, fiquei pensando realmente, quando eu comecei a fazer esse disco, antes da pandemia, né? Na verdade, quando eu comecei a gravar na Red Bull Station aí em São Paulo, e ele tinha uma configuração, eu tinha uma ideia, assim, eu tinha aquelas músicas, mas ainda não tinha conseguido, de repente, me debruçar ou me afastar delas o suficiente para entender até o que eu estava fazendo, sabe? E eu me descolei um pouco desse disco meu, me descolei um pouco dele depois de gravar, até porque não tinha, assim, grana suficiente para finalizar ele como eu achava que ele tinha que ser finalizado, né? Com cuidado, com carinho, assim, com uma coisa visual também que eu achava que meu trabalho deveria ter, porque eu sou uma pessoa que eu acho que sou muito visual e eu adoro cinema e tudo. Então eu achei que não sei, não era o momento certo. Eu escolhi um pouco desse trabalho na pandemia. Essa coisa assim, pandemia foi barra pesada, né? Logo no começo, assim, né, que a gente tá sem entender nada. Eu pensei, pô, vou ter que abrir aquele restaurantezinho que eu queria daqui a 10 anos agora. Então, sei lá, vou vender alguma coisa, entendeu?
E eu parei, na verdade, comecei a ouvir as músicas na pandemia. E redescobri aquele disco ali. E uma coisa que eu pensei logo no começo, é uma coisa que eu tinha perdido lá do outro começo. Comecei a pensar no disco mesmo, que era pra quem eu tava fazendo essas coisas, entendeu? Pra quem eu tava fazendo a música, por que eu tava na Red Bull gravando, por que eu tava na Let's Gig, por que eu tava com selo risco, por que eu, sabe? Eu comecei a. E pra que eu tô fazendo isso? Pra quem eu quero comunicar esse negócio? E aí eu voltei pra. Eu tava em Salvador, né? Esse período também foi importante para que eu. Porque eu podia estar longe de casa, e perto dos seus as coisas ficam mais tranquilas, de certa maneira. E aí foi quando eu voltei para Valéria, voltei para minha favela, voltei para uma série de coisas, assim, fui reconectando, assim. Foi uma coisa dura, né? Assim, mas também acho que em certo momento, acho que não só eu, todo mundo, acho que também de alguma, em certa medida, talvez, né? Tenha também entendido que era um lugar para você voltar para as suas coisas, uma oportunidade para você se acalmar. Comigo aconteceu de várias maneiras loucas, que você sabe muito bem que você está envolvido, né? Aqueles cronogramas que não se conseguiram cumprir nunca. Muda a data todo dia, toda hora. Não é? Porque, pô, imagina, eu tava com. A primeira coisa que eu fiz foi o disco, né? Tava lá, porque Nebulosa Baby pra mim não é o disco, né? É uma coisa inteira, é uma história, né? As coisas foram postas assim de maneiras que até aparentemente podem ser bagunçadas, mas é tudo proposital. Então eu só tinha aquele disco, aquela gravação da Red Bull, comecei a regravar as coisas em casa durante a pandemia. Eu fiquei sem casa, né? Quer dizer, assim, não tinha como pagar aluguel, fiquei muito preocupado. Eu fui morar na fazenda, uma fazenda de família, e lá eu comecei a tocar as coisas e comecei a gravar uns overdubs, gravar uma série de coisas assim para esse disco. E o Brasil é uma coisa muito louca mesmo, né? O Brasil é uma coisa completamente absurda, porque ao passo que a gente está na pandemia e toda essa coisa rolando, né? O governo é completamente absurdo, assassino. Eles assinam um negócio lá, né? Da Lei Aldir Blanc. E é uma coisa que, assim, salvou muita gente, né? Assim, eu consegui realmente trabalhar e começar a trabalhar outra parte desse disco nesse momento, que foi quando eu comecei a identificar que essa história podia ser contada de outro jeito também, né? Eu comecei a pensar que eu podia fazer um documentário que contasse um pouco, que desvendasse mais o conceito do disco, né? Que é de colocar em evidência as potências artísticas, né? E a sabedoria, né? Da periferia do interior do Brasil, né? Das pessoas com Deixa só eu te cortar para fazer uma tecla SAP. Se Que você você não está deixar falando. aqui, meu irmão, vou ficar Não, aqui mas é vendo. porque tem gente que não sabe o que é a Lei Aldir Blanc, né? Explicar para o Ah, pessoal de sim. casa. Você foi contemplado por um edital, ganhou o dinheiro para conseguir fazer o projeto, né? Para conseguir pôr o Isso. disco, o filme, a websérie no ar. Que é um combão, né? São três coisas. Você estava falando que era do audiovisual, aí você meteu logo a Beyoncé, né? Fez um filme, fez a websérie, o filme é o álbum visual, né? O visual álbum para os gringos que estão assistindo. E o disco cheio, né? Conseguiu fazer. É isso, né? Tipo, é Isso. isso. É A isso, galera de casa. E aí, galera, já estão aí habituados, já situados. Então, eu tava com a história do disco, o disco era um fato, né? Eu tinha gravado, não tinha terminado, comecei a me envolver com ele de novo. E aí, essa lei, esse projeto me deu essa possibilidade de pensar, de contar o disco de outras maneiras, que é uma coisa que, tipo assim, faz falta realmente, né? Se Uhum. você não tem como contar, é bom você vai contar as coisas de outro jeito. E era para falar dessa mesma coisa que eu acho que tem no disco, que é aquela coisa que o Jupe fala no começo do disco, na primeira faixa, da nossa tecnologia, das coisas que as pessoas têm para atravessar dificuldades em todos os tempos. E a princípio eu ia fazer um documentário, né? Eu queria ir lá nesses lugares que eu identificava, como também lugares muito pessoais meio, né? Das coisas, todos que os lugares que me construíram, né? A minha identidade, assim. E aí eu queria ir lá em Santo Amaro, queria visitar o interior da minha família, aqui minha favela, só que a gente está na pandemia, então eu não pude fazer isso. E aí eu me Uhum. vi assim num momento que eu falei, caralho, e agora o que é que eu vou fazer com esse negócio? Como é que eu vou produzir? Porque não interessa. Você tem que entregar lá no dia X o relatório e tal, porque, né, é uma coisa muito séria, você está envolvendo em um projeto, né? Tem que prestar conta Tramitando com o das coisas. E governo. a data vai permanecer ali, entendeu?
Claro que depois as instituições tiveram mais flexibilidade, mudaram alguma coisa ou outra com relação às datas, mas naquele momento era isso que eu devia fazer. E aí eu peguei meu HD, eu vi que eu tinha muita imagem de a última vez que eu tinha de Santo Amaro, em Valéria, conversado com a galera, e decidi que a gente ia fazer desse jeito. E foi maravilhoso porque, de repente, acho que um jeito de contar a vida mesmo é só deixar a pessoa falar. E de repente eu fiquei pensando depois, se eu fizesse um documentário, talvez eu fizesse perguntas específicas, as pessoas esperando a resposta que eu queria ouvir. Dessa maneira, eu só usei o que existia, né? A vida pura, a vida sendo ela, as pessoas dizendo o que elas querem, o que elas não querem, nem dizendo nada, entendeu? E ficou muito bom no final das contas por causa disso também. E aí o filme, né? O filme é uma coisa que eu nunca pensei em fazer em minha vida, um filme assim. Uhum. Isso as produtoras, coordenadoras do projeto que falaram comigo, na verdade, identificaram é, 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 assim, elas identificaram que algumas músicas podiam ser trabalhadas como um roteiro, como fazer parte de uma história, serviam como uma, foi que Agatha e Kylie, as meninas elas identificaram que serviria como uma trilha sonora de um filme e ficavam falando muito desse filme e que a gente podia unir, na verdade, esses lugares que eu tinha buscado na websérie para contar essa história, né, da minha gente, da nossa gente, para o filme. E foi muito louco porque assim, eu comecei a fazer um roteiro de edição sem experiência alguma, né? E depois ir pro set e aquelas coisas todas inusitadas que aconteceram durante a pandemia, né? De você ter um set num dia 12, aí no dia 14 fechou tudo porque o bicho pegou, entendeu? A Bahia fechou de novo e de repente eu não ia colocar as pessoas em risco, nem a minha vida em risco. Então, por isso que o corona mudou muito. Ficou mudando pra caramba, velho. Porque É, era mas aquela loucura. E ninguém sabia, entendeu? Assim, não só a gente tinha medo, mas a galera das instituições também não sabia como se posicionar também naquele momento para é coisa rolar. tudo Band News, a cada 20 minutos tudo pode mudar. Era isso. E tudo mudava mesmo. E tudo Tudo mudou. mudava mesmo. E, inclusive, o diretor, Edivaldo, ele não ia ser, ele não ia ser o diretor, né? Na verdade, por conta desses trâmites, desses problemas, entendeu? O diretor inicial ele não pôde filmar, ele ficou em outro lugar e engraçado, porque ele falou de Edivaldo e eu pouco conversei com o Edivaldo. Falei, ó, Edivaldo, eu conversei numa noite anterior da gravação, primeiro dia de gravação. Eu encontrei o Edivaldo, assim, como a gente está conversando agora, e do meu jeito, sem explicar nada, né? Falei com ele, bom, você vai fazer o filme então. E aí no outro dia ele tava lá no set, cara, e era muito louco como o Edivaldo ele foi gravando e se conhecendo, ele foi descobrindo. Eu lembro quando ele tava já com o Corontar editando o filme, ele ficava, rapaz, agora que eu tô entendendo o negócio lá que a gente tava fazendo lá, ele depois falou comigo, ele assumiu. Eu falei, pô, Ed, você conseguiu desenrolar um negócio que eu tava na minha cabeça há muito tempo. Ele falou, na hora lá do set, ele falou, ah, tá, entendi tudo. Depois ele falou comigo, não, cara, não tava entendendo nada que você tá falando ali. Entendeu? Eu tava só também jogando o meu, jogando a ideia que eu queria. E depois que esse período passou, eu encontrei Ed, fui na casa dele, e eu falei com ele assim, cara, teve um. Antes de gravar o Nebulosa, o filme, a ficção lá, eu vi um filme que eu não sei de quem é, mas é um filme que fala de uma figura muito importante aqui em Salvador, que é o Skank, e é um pichador que infelizmente ele morreu. E eu falei, cara, eu quero muito, porque esse filme não saiu ainda, é um filme secreto. E eu falei, cara, eu queria Uhum. muito ver esse filme de novo, eu acho que é maravilhoso. E assim, eu queria aquele cara, na verdade, para dirigir Nebulosa Baby. Tipo assim, eu falei com ele, se eu conhecesse aquele cara naquele momento, você nem gravaria o filme. Aí ele olhou pra mim e falou, cara, sou eu que fiz esse filme. Ah, Eu sou o diretor do filme, eu também nunca imaginaria assim, né? E aí é muito louco como as coisas vão se encaixando assim dessa maneira isso aí maluca, né? parece história, não acreditei não. É o quê? Falei que parece história, não acreditei não. Mas acredito, todas as minhas histórias são assim, é claro. O Não, eu disco sei. começou com a história assim. O disco começou com a história assim, né? Eu fui conversar com a minha mãe em Blumenau, sem ver ela um tempão. Acho que a história você já sabe, está cansado de saber. É, Não pode falar, e, pode falar. e ela falava, a gente estava falando sobre, né, aquela coisa, tava chegando o Bolsonaro, tava chegando essa coisa toda ali. Aí ela falou comigo, eu contando a ela minha experiência em São Paulo, minha experiência entre famílias de classe média, branca e tudo, como as pessoas tinham um conflito com o que eram
e com as suas profissões e com a família. As famílias estavam ainda vivem, estão num embate muito sinistro, os amigos brigando, aquela coisa toda, né? Aquele Uhum. endurecimento de um lado e de outro. E eu fiquei pensando, eu fiquei mesmo, conversando com minha mãe disso, né? E sobre como as pessoas, algumas famílias interferiam na sexualidade das pessoas, um amor que não serve para nada, entendeu? Que não é o amor, sei lá, essa coisa cristã. E ela falou uma coisa para mim, né? Ela falou assim: meu filho, família é onde você se sente criativamente livre, onde você tem liberdade para exercer a sua criatividade, a sua imaginação, da forma que a gente aprendeu com a sua avó, ela falou, que é usando o seu corpo, usando as folhas, entendeu? Usando a sua percepção, né? Que nossos ancestrais deixaram para gente os índios, os pretos e tudo mais. E eu fiquei assim, e ela trata isso, tá falando disso de uma maneira muito simples, né? Do jeito dela. Uhum. E ela falou que, na verdade, eu tinha que pensar nisso, ela falou. Porque essas coisas que eu ficava, essa loucura da gente, dos meus amigos, né? E o nosso jeito de se vestir, e a nossa música, né? Tinha muito a ver com isso. Isso é como se fosse uma tecnologia para a gente usar isso como uma ferramenta mesmo, para recontar a história e para salvar as pessoas também. E eu fiquei pensando, nossa, tem que fazer uma música que dê conta disso, que fale disso, tem que fazer uma coisa sobre isso. E eu comecei a pensar nesse disco. Achei que a primeira faixa deveria falar exatamente dessas coisas que minha mãe estava falando. E aí eu pensei na voz de Jupe do bairro, sem conhecer Jupe, sem nada. Eu não conhecia Jupe, só tinha visto nos 3 vídeos de Jupe cantando, não sei aonde, em São Paulo, fiquei impressionado. E aí acabou a história. O tempo passou, o tempo passou, eu gravei o disco na Red Bull e essa coisa ficava martelando na minha cabeça, né? É engraçado, porque quando você tá fazendo a coisa, você não consegue pensar na coisa, é uma ideia, entendeu? Ideia, é uma ideia. Não dá pra você tratar a ideia, isso aqui é sobre isso, o material, entendeu? Não dá. E eu tava fazendo aquelas músicas já assim, esquecido desse papo com minha mãe. Na verdade, tava aqui, né? E No meu você falou corpo. de sua mãe. Minha mãe tá assistindo aqui a live, viu? Mandou um beijo e Mas comentou ali aqui, tá. e ela comentou aqui, mãe sempre tem razão. Olha só. Aí pronto. Não, Ai, mas ai. aí, você falou de Jupe, é uma pergunta interessante também, que tem um timaço, né, de participações, assim, você conseguiu reunir, sei lá, meus extras favoritos. No... Acho que se eu fosse fazer um disco, seria com essas participações, assim. Pois é, São cara. minha Pois é, galera esse negócio. favorita, sabe? É uma coisa muito doida esse disco. Assim, tem É. Ava, tem Luísa, tem Alice, tem todo um Bank. Isso é muito louco, isso é muito louco, porque isso também parte, teve as circunstâncias da vida e tudo mais, mas eu sou uma pessoa que, assim, de uma maneira muito saudável, eu tenho minhas ambições, né? E todas elas são relacionadas com pessoas a quem eu quero me envolver, quero conhecer, né? Você tá aqui hoje, foi tudo planejado, entendeu? Assim com você Não, hoje. eu ouço seu nome tem tantos anos, muito antes da gente se conhecer, porque Filipinho e Alice, Giovanni, Sim. Giovanni, Giovanni. Depois de muito tempo, só que eu liguei o nome da pessoa. Aquele dia no. Onde foi? Teve até Eu não Luísa lembro, nesse dia. foi no show desse aí. Foi ali no Então, buraco ali. É, então, por exemplo, a Alice, uma das artistas que modificaram minha forma assim, de pensar, como eu ia me mostrar, para me mostrar quanto artista, foi a Alice. Quando eu vi aquele Rainha dos Ais, tudo aquela coisa que ela chegou, antes de eu estar gravando Japanese Food, foi uma coisa que me arrebatou, assim, e realmente me fez seguir, me fez mudar, assim, sabe? Me deu muita força, assim, é um disco muito importante para mim. E eu pensei, essa menina vai cantar comigo, cara, um dia, cara. Quando eu vi Nayan tocar a bateria, eu falei assim, esse cara vai tocar comigo. E eu tenho essa loucura, o Lucas Martins já contei a história pra ele. Eu vi ele tocar uma vez com o Céu num lugar, eu olhei assim, falei, bem perto dele, esse cara vai tocar comigo. E depois de um tempo, eu cheguei em São Paulo, não conheci ninguém. E eu sou muito cara dura, todas as coisas que eu consegui na minha vida, um dia desse o cara falou no rádio, como é que esse cara tem tanto contato? Não é assim não, amigão. Eu tava aqui, ó. Eu fui mesmo na casa Carol das pessoas, Sampaio, eu bato na porta lá, e mas aí, tudo você. bom, cara? E Eu muitas acho pessoas você me acham muito. estranho por causa disso também. Muitos artistas ficaram com medo de mim. Mas é assim, eu queria me comunicar com as pessoas, né? Todo mundo aqui para isso, essa é a minha oportunidade, entendeu? E eu fui lá e comecei a ligar para algumas pessoas e conversar, e tipo Alice, por exemplo, ou mesmo Ava, né? Quando eu cheguei em São Paulo, que foi uma das pessoas que, porra, me deixaram muito confortável numa cidade que eu não conhecia, né? Assim, a Ava foi uma parceira que falar comigo, com o Josiara, sei lá, a gente chega aqui,
por aqui, cuidado com aquele ali, sabe? Tipo, E real, assim, bem, sabe, que me amiga? dirige, bem. Bem, que me diz. Pois é. E aí, cara, só que também teve o lance que é muito louco, né? Nessas minhas saídas, eu saía com a mochilinha assim, cheia de Japanese food embaixo, dentro da mochilinha. Eu descia todas as ruas de São Paulo e batia no teatro, assim, andando pelas festas, entrando, conheci tanta gente. Numa dessas estava numa festa do Spotify, conheci a Rafaela Pitim, e aí ela falou, a gente ficou amigo, assim, de festa. Amorzão. Tempo depois eu falei, aí, Rafa, tô querendo ir pra São Paulo. Ela falou, tem uma casa aqui. Vai ter uma casa aqui que vai se chamar Casa Vulva, entendeu? A gente não quer homem aqui, mas você pode vir. E aí, Denise, ela Não, abriu não as portas queremos para mim. homens, esperando muito. É. E aí elas abriram as portas para mim, uma maneira muito familiar, né? E muito bonita. E foi um lugar que, pô, era um lugar onde rolava evento, show, muito show, encontro de artistas, né? É Mesmo um quando não tinha show, laboratóriozão, né? Assim, eu acho. Assim, muito... mesmo quando não tinha o show, a gente convidava as pessoas para sentar e para ficar ali. E algumas pessoas começaram a não querer mais ir embora, entendeu? Do lugar, sabe quando tá gostoso? A pessoa fica Várias ali, histórias, vai né? ficando, vai ficando, aí as meninas do Obirim, a Jadson, depois. Jadson viria morar depois lá onde eu morei na Casa Vulva, no meu quartinho na Casa Vulva. E aí, essa menina foi chegando, algumas pessoas começaram a formar uma pequena família ali. E basicamente, por exemplo, Saudade de Casa. Lá, 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 lá. Ah, isso é lindo. Isso Nossa. é lindo, mas é uma coisa que eu pouco colocaria na música, porque eu sou, né, chato. Beatles, I Need Love, não gosto disso não. Mas eu tava cantando essa música lá na minha varandinha, na minha casinha, que eu morava no edícula, assim, na Casa Vulva, em violão. E aí o pessoal tava ali fora. Jadson, Inayan, Letícia, Birim, não sei quem. E aí o pessoal começava lá, 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 lá. E pô, eu falei, galera, que massa, vou lá pro estúdio daqui a pouco a gravação. Então era tipo assim, muitas coisas acontecendo, coisas estavam acontecendo no meu quintal, sabe? Era muito fácil também levar isso, não tinha como não levar isso. Teve músicas que eu criei nesse disco que foram feitas junto com essas pessoas, né? Teve a Nebulosa, a própria Nebulosa. Todo dia é novo eu. Esse arranjo vocal, o jeito de cantar, isso é uma coisa das Obirim, entendeu? Conversando com elas, tocando com elas, vivendo ali junto, né? E aí esse envolvimento também das músicas de um no outro, sabe? Assim, a gente sentava, eu estava começando a fazer algumas músicas e já se interferia realmente de fato, assim. Nebulosa tem essa história que eu adoro contar dela, de Chico Xavier, que tá fazendo que essa música é muito triste, né? Fala dessas coisas, nossas armadilhas, né? Que a gente que vem de onde vem, que sofre, sempre cai, porque é mais fácil mesmo, é um plano. E eu tava lá cantando essa música bem tristinho, nebulosa e tal. Ela chegou assim no cantinho da parede, botou a mão assim, tirou um papel, uma caneta, eu vi disso, cara. Acho que alguém deve ter dado pra ela, porque foi muito rápido, sabe? Foi um negócio que ela fez. Pegou um papel, uma caneta e começou a escrever o negócio, voltou e já olhou, piscou, virou-me do avesso e todo mundo começa a cantar e brincar nesse negócio. E aí não tem como Rapaz. se levar isso pro estúdio assim de uma maneira tão gostosa. E todos os movimentos foram muito loucos. Algumas pessoas, por exemplo, Luísa Lian, eu pouco conhecia a Luísa, mas ela foi lá na Casa Vulva, ela estava ali perto. E eu falei, ó, Luísa, tem essa música aqui, Entrelaçados. Eu não sei, você é uma pessoa que está presente no meu disco de alguma maneira já. Falei com ela porque eu ouvia muito, eu estava ouvindo muito o disco dela, que é o disco que ela tem, que é o disco dela, é Eu gosto moderno, eu acho. eu tava ouvindo Olhar a Tempo, na verdade, enquanto eu produzia esse Nebulosa lá em casa, porque o Nebulosa Baby começou a ser feito na Casa Vulva, nesse contexto. Era só eu as pessoas, meus samplers, eu gravava. E ela foi no estúdio assim, sem saber de nada. Eu falei, ó, que eu tô ouvindo você, tem essa música. Aí ela falou, e aí depois ela falou comigo, Gil, você é muito estranho. Assim, queria dizer pra você. Mas ela, sei lá, ela sacou que era uma coisa que ela tinha que ir, sabe? E foi tão bom. A Alice, por exemplo, também foi desses papo maluco, de não saber que ela estava realmente em São Paulo. E ela falou comigo, e aí, vamos se encontrar? Eu falei, pô, não vai dar que amanhã eu tenho gravação. Não vai dar pra te encontrar amanhã de manhã. Ela falou, pô, tem gravação. Eu falei, pô, você quer cantar? Ela, posso. Aí eu mandei a letra toda errada pra ela no celular. 1h30 da manhã. É sério, 1h30 da manhã. Aí 1h30 da manhã, quando faz 9, ela estava lá e ela começou a gravar com as letras tudo errado, né? Ela sabia que ela estava cantando errado, que ela cantava e ficava cantando assim, ela,
que filho da puta, isso aqui não tá errado, não. Eu lá consertava o negócio. Mas, assim, essas são essas pessoas, assim, que eu também fui, assim, meio de acreditar no... Na verdade, identificar os meus, sabe? Identificar as pessoas que estão na margem, de certa maneira, a gente se encontra nesse buraco, né? E daí dos artistas que eu gosto mesmo, que dos meus contemporâneos que me influenciam mesmo, assim, né? E fora a minha família, né? A minha família tava ali, Loê, no disco, é assim, eu tava com o meu sampler ligado lá em Caraca, casa, ela tem chegava muitas. com o Você, jogo. você consegue listar todo mundo? Eu já me perdi. Ó, tem Jupe, eu vou pela faixa. Jupe, depois eu mesmo, eu. E aí vem Entrelaçados, que é com Luísa, e Dinho, que, tipo assim, surgiu do nada, Dinho. Eu tava gravando, não era pra ele gravar, mas aí ele chegou lá no estúdio, eu falei, porra, Dinho, e aí, Dinho? Ele chegou, tô acabado, cara, bebi muito ontem, merda. Aí eu falei, porra, Dinho, grava o negócio. Ele, pô, não vai dar, não vai dar, minha voz tá muito ruim, eu tô muito mal. Aí eu falei, velho, grava essa parada aí, pô, depois eu apago. Pagou nada. Aí ele não pagou nada. Aí ele foi lá, gravou. Eu falei, tá vindo, porra, massa e tal. Tudo a ver com ele, aquela coisa brasileira, psicodélica, né? E depois de Dinho e Luísa temos... Quem mais, cara? Já não sei mais. Ah, tem Josiara, tem a Luê, tem os meninos da Maglore, né? Que é a Maglore Santiago. Tem Alice, Albirim, nossa, Vandal, Ah, vou, Jadsa, né? vou deixar o link aqui na descrição para a galera ouvir e aí Tem todo mundo, cara. entender tudo. Você falou da Alice, eu não vou. A gente podia fazer uma live só para falar dela, entregar várias histórias dela, mas ela já falou algumas vezes em entrevista, em rede social, aqui em casa, que você é o maior artista da nossa geração. Olha isso. Olha só. Dá para pôr no release, né? E você sabe que a Vindo de Alice não é Alice eu aceito, vindo de Alice eu aceito demais de coração aberto. você sabe que ela Ela é não uma é de grande. rasgar seda, né? Assim, ela não é Eu de. sei. E pra falar isso é porque acho que talvez tá certo, e não vou falar nada. Ah, eu sei que ela gosta, eu também adoro ela. A gente tem essa parada. As Pois coisas é. telepáticas da vida. E aí, Gil, quando a gente tava. A gente, eu digo aqui eu, a Tati Jaime tá aqui, a Amanda Marques, que a galera que produz essa loucura toda junto comigo, a gente. Uhum. Quer dizer, a gente tá bem família. A Tati, inclusive, ela é irmã do Funai, que participou do. Ah, é? Né? É, Da é gravação, tudo. foi né? Foi que gravou o disco, né? Ele bem que gravaram o disco. Pois é, pois é. Mas aí a gente estava pensando, né, em quem chamar, e seu nome já estava lá confirmado desde da primeira edição, eu já queria conversar com você. E aí sempre tem um tema, né? O tema desse ano é Caixa de Pandora. A gente está falando do mito que ela abre a caixa e sai todas as desgraças do mundo. E ela fecha a caixa de Pandora a tempo de guardar a esperança, né? Tô tentando ter um recorte otimista. E aí sempre tem uma musiquinha tema e tal. Aí eu falei, gente, precisa ser joias, porque acho que tem tudo a ver. Eu queria que Ó, você contasse um pouquinho de que foi a música que eu abri para quem ainda não ouviu. Queria que você contasse de Joias, que é a minha favorita do essa disco. música é uma música muito especial pra mim também. Porque, cara, ela fez uma coisa que Felipe Castro, na verdade, Felipe Castro, que falou comigo. Ele Felipe ficava falando muito Castro sobre. e não Felipe Cato, que a galera confunde. Não, 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 não. Felipe Castro. Filipinho Castro. E a gente tava ali conversando, tava em São Paulo, a gente veio me visitar. O engraçado é que eu mandei a localização para ele foi por um negócio de um aplicativo de mapa. Eu morava na Pompeia ali, à altura do Sesc Pompeia ali, um pouquinho mais para cima, na Coriolano. Ele andando, ele foi num lugar, um tipo de mapa que mandou ele entrar na favela, num brongo, assim, numa parada muito sinistra. E Uma ele cidade onde falou, ele não conhece, meu Deus. ele não conhecia, não sabia nada. Não sabe, Aí ele foi até hoje não andando, sabe. aí ele chegou assim, cara, só tinha mato e terra. Aí olhou pro lado, olhou pro outro e falou: Bom, meu amigo mora na Valéria de São Paulo, então eu vou lá, eu vou entrar nessa parada. Ele foi entrando, foi entrando. Ele falou comigo: Gil, tá muito barra pesada. Tipo assim, mas eu tô chegando. Eu falei: Manda foto onde você tá. Aí tinha uns caras, assim, nossa, completamente assim, ponto de desova. Sai daí, meu amigo, sai daí. Aí ele chegou na Casa Vulva depois. Aí ele falou: pô, gostei, adorei aqui o pessoal, tal, a casa e tudo mais, vocês são massa. E a gente começou a contar, né, no ambiente, o meu ambiente que eu vivi em São Paulo é muito diferente porque daqui de Salvador, né, quando eu vivi aqui em Salvador. Eu sou cresci na periferia, né,
E ali naqueles bairros de Pompeia, Madalena, não sei o que, se fuma maconha na rua, né? O pessoal fuma maconha na rua, é uma coisa completamente absurda. E os cabelos pintados de louro, essas coisas aqui não fazem muito bem na periferia, né? Isso aí é perigoso. E a gente ficou impressionado, como de que maravilha! Vamos nessa então, bora botar nossas croppeds então, porque, né? Nenhuma polícia vai chegar aqui e vai vanguardizar. E aí, cara, a gente ficou se perguntando também, e nessas festas, como é que as pessoas tratavam a gente. Filipinho, eu sou uma pessoa eu sou muito tranquilo, coração aberto. Eu não sou muito crítico, na verdade. Meus amigos abrem muito meus olhos. Ele falou pra mim, pô, a gente tá aqui, massa, mas você percebeu o tipo de elogio que a galera faz pra gente? Quando você fala que você veio de Valéria ou Nordeste, nossa, mas como é que pode você faz essa música assim, né? Milton Nascimento, sei o quê, MPB, né? Uma coisa literária, sei lá como é que eles encaram isso e tal. Como é que você faz essa música? Como é que pode? Como é que... De Valéria, né? Assim, Valéria ou Campo Limpo ou Brooklyn, ou sabe? Não dá, vocês Não, mexem com arma, né? O trabalho de vocês não é esse. Não é venda e... Não é compra e venda de produtos. Felipe ia falar isso pra mim, eu falei, é verdade, Felipe, e o espanto não passa por a gente estar vivo, passa por isso meu de ser de Valéria, quer dizer, como se as pessoas não tivessem nenhuma, nenhuma informação ou habilidade de qualidade, de alguma potência artística, entendeu? Como se fossem idiotas, entendeu? Como se na periferia, como se não fosse na periferia que se produzia a maior parte das coisas maravilhosas que a gente ouve no Brasil e no mundo afora, né? Tudo vem de lá, essa coisa toda vem daqui, da nossa cor. E eu fiquei pensando, caramba, é verdade. E você percebe que muitos amigos meus, muitas amigas, se deram muito mal, ficaram muito tristes e morreram por causa desse tipo de coisa. E quando na verdade é isso, né? Não ter as coisas, eu fiquei pensando, separa a gente, porque, claro, graças aos meus orixás, tudo, ao universo, eu tenho o meu talento, eu posso, né? Eu sei tirar o meu violão do saco, né? E posso exercer isso, né? Mas é engraçado como algumas pessoas, né, são embrutecidas mesmo, perdem as coisas nesse negócio, porque não se sentem em lugar nenhum, entendeu? Inclusive as pessoas que eu conheci que entraram para criminalidade, qualquer coisa, não é por causa de grana, a gente quer existir, entendeu? A gente quer ser alguma coisa. É a primeira vez que eu me descobri artista, olha que engraçado. Eu tava na Valéria, na frente da minha casa, tinha uma boca de fumo. Aí, pô, os meninos com a moto, todo mundo de boa lá, tirando o relógio, o negócio. Eu falei, pô, também quero, velho, quero que as pessoas conversem comigo. Aí eu falei, cara, me dá um negócio aí pra eu pegar lá, vou passar o pacote ali. O cara, não, 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 esse daí não. Ele falou pra mim, você é artista. Você é o cara que vai contar pra todo mundo como é que é aqui. E eu fiquei assim, aí eu fui pra casa e fiquei, artista. Artista. Aí tempo depois o Felipe me abre o olho como se as pessoas não entendessem, né, que o que eu sou é só uma pequena partícula do que o nosso povo maravilhoso é, entendeu? Da nossa força, da nossa inteligência, né, artística mesmo e tudo mais. E Felipe falou, velho, tem que fazer uma música que peça isso, bora pedir isso ao santo, bora falar disso. Mas ele falou, mano, não faz desse jeito que você faz não, Ju. Faz um negócio que seja como uma oração, seja curto, seja um mantra, né? E pela primeira vez, não faz sua música, ele falou. Pega um ritmo, imprime uma coisa assim, sabe? Faz um forró ou faz um funk. Aí eu falei, tá. Aí eu fiz joias, né? Seguindo todos os a cartilha que ele fez, tentando seguir pelo menos. Que é um pedido mesmo, né? Um pedido assim para tudo, para meu povo ter as coisas. Eu sempre digo ter as coisas é ter as coisas mesmo, né? Ter as coisas e ter as coisas, né? E ter o carro também, mas também se reconhecer em algum lugar, entendeu? É por isso que eu quis botar o Frodo Preto lá em Nebulosa, o filme, porque a gente não se vê em lugar nenhum. E é engraçado que os meninos e as meninas, por exemplo, em Jequié, onde eu gravei, ou mesmo em Valéria, isso é uma coisa que eu acho mais maravilhoso no meu disco, eu fico muito feliz, eu fico conversando com os amigos artistas, não fiquem preocupados. A gente se preocupa com o retorno das coisas porque é nosso dinheiro, entendeu? E muitas pessoas, até o dinheiro cair, não vai entender o seu valor, entendeu? Porque a gente precisa comprar pão e leite. Se não vou ter isso, não vou me sentir um artista, entendeu? Mas a gente tem que estar sempre lembrando que a gente está aqui para, porra, sei lá, velho, o mundo acabou já, entendeu? Então vamos acreditar, o que resta é acreditar em outras coisas. São essas coisas maravilhosas dos meninos e meninas de Valéria me ligando e dizendo,
você fez a música sobre a gente, e se eu nunca ter conversado com eles e falar, vem pra cá, vamos tocar um violão, eu sou estranho igual a você, eu sou ruim igual a você, entendeu? E, porra, aí eu senti que o trabalho tava cumprido, assim, sabe? Um negócio assim. Porque dá um sentido às coisas do disco que eu tava tentando falar o tempo todo, fazer o tempo todo, né? E aí você perguntou o que mesmo? Não sei como Não, fiz joias. perguntei a história de Joás porque eu achei que tinha muito a ver com a proposta dessa conversa, do que a gente quer pro próximo ano, pros próximos anos, enfim. E também te dei uma copiada, porque Joias é a música que encerra o show, né? E aí eu acho que Sim, é e aí sempre que acaba essa live, toca um pouquinho de Joias, assim, acho que tem essa vontade, né? A música, o ritmo, ele não precisa nem chegar na letra, assim, né? Só aquela introdução você já saca bastante coisa, assim, né? Acho isso muito empolgante. como que isso está impresso, isso, né? Mas você fala de Valéria, você falou que quando o Felipe falou que você estava na Valéria aqui de São Paulo, e acho que você nem sabe disso, mas eu sou da Valéria aqui de São Paulo. Eu sou do extremo leste de São Paulo, a periferia, a maior periferia, assim, uma desgraça. A minha escola foi eleita a 40ª pior escola do Brasil, onde eu estudei, colégio, enfim, de Saiu. estado. A gente ganhou essa coisa. E eu vim, né, obviamente, desse lugar da periferia e, enfim, sou filho sou cria de ProUni também, fiz faculdade, enfim, né? O governo Lula e Dilma foram. Estou vivo por Papai causa e de mamãe. políticas que funcionam. Pai e mãe maravilhosos e que sempre. Mas enfim, tem muito dessa coisa, assim. E falando isso, porque se eu lembrar da galera que estudou comigo, tem uns que já foram, tem um ou outro que conseguiu fazer uma faculdade, alguma outra coisa, mas é um recorte muito pequeno, né? E É, cara, aí é uma coisa muito triste. E é muito doido a história do Nebulosa Baby, no geral, principalmente do filme. Assim, eu fiquei muito emocionado quando eu vi o filme, porque é um recorte que você fala ali do seu lugar, mas que ele pode ser lugar de qualquer um, né? Tem essa coisa da identificação. Assim. Eu vi muito do Itaim Paulista lá, do Extremo Leste, nessa mesma história, como eu vejo de vários outros. Assim. Enfim, acho Sim, que isso é é total quando eu digo universal, né? assim, que o nosso povo, a nossas, na periferia, é também o que eu tava falando isso. Eu podia tratar do Brasil todo, mas só simplesmente contei a minha história, né? A minha história não é diferente das histórias de muitas outras pessoas, né? É, a gente se encontra nesse buraco mesmo, né? Isso que eu falei de identificar os nossos, né? A gente não tá aqui, entendeu? Acaso, sinal de acaso, não é uma coisa muito explicada para mim. Eu acho que é a identificação mesmo, a gente vai se encontrando na vida, né? E a gente tem que fazer isso mesmo, ainda mais a partir de agora, entendeu? Fico pensando agora que, tipo assim, cara, a gente não pode ficar mais precisando das pessoas que têm as coisas, os contratos e o dono lá do negócio da empresa, entendeu? A gente tem que falar com eles que são eles que têm a ponte para mudar as coisas, entendeu? Ou então a gente vai ter que quebrar tudo mesmo, e fazer de outro jeito, fazer do nosso jeito, montar nossas empresas, entendeu? Nossos selos, nossas editoras, nossas coisas todas, cara. Eu Porque já comecei esse movimento aí, que é porque tem um jeito, tem um tipo de pensamento também que é completamente diferente que a gente viveu até agora, entendeu? Que a nossa gente sente falta, se encontra aí, entendeu? Porque quando você não tem nada, você começa realmente a se ligar nessas coisas, sabe? E infelizmente a estrutura é feita para não é pra gente, né? E eu acho que é isso, a gente tem que começar a pensar mesmo, a gente ficar falando, os donos do presidente, não sei quem que lá, o dono dos festivais, entendeu? Faz besteira com os artistas, mais mulheres, ou se chama as preto, não fala direito, entendeu? Não colabora na hora de diálogo, é só um papo furado, sabe? Esse tipo de coisa, cara. A gente tem que, se eles não vão fazer, embora começar a fazer a gente mesmo, entendeu? Porque é isso. É a nossa oportunidade também. Também acho que quando as coisas, quando o bicho pega, sabe? As coisas ficam duras assim, fica claro identificar quem são os nossos, tá? pois Também. é. Gil, nosso tempo está Ok. chegando ao fim. Ah, Você é a entrevista mais longa, acredita? Todo mundo, eu tô aqui, ó, cronometrado. Mas já que a gente está nesse clima de joias, joias pro meu povo, eu queria fazer um brinde aqui. Cadê, meu Deus? Tá aqui atrás. Você recebeu aí uma garrafa de vinhos especiais da tá aqui. Greco. Pois é, eu tô tentando só abrir Parece aqui. bom esse vinho, viu? Ele é Vou bem ficar bom, ele é doido. bem bom. Que é o nosso
nosso apoiador esse ano do festival, e a Pornografite também, que eu estou vestido aqui, com a Demônica, é a coleção da Que Mônica escrota. Satânica. É. E é verdade, tem toda a Boa. turma da Mônica rock and roll. Mas, e aí agradecer a Gran Cru, agradecer você, agradecer a Pornografite também. Falar para você aí de casa que a gente está com um cupom de desconto na Gran Cru, chama Life to Live, 15% de desconto. E é um produto destinado a maiores de 18 anos. Beba com moderação. E já que somos todos adultos e vacinados, não é não? Bora. Um brinde, Gil. Muito obrigado. E muito, muito obrigado por tudo. Obrigado por esse Eu que ano. Obrigado agradeço. por esse disco, pelo trabalho. Eu fico bobo, assim, porque você... Para quem não sabe, não sei se ninguém percebeu, mas a gente trabalha junto, né? E eu fico muito tocado de verdade quando me chamam, ou quando eu me meto num trabalho, porque é muito doido saber que o artista confia o filho dele, né? Ali aquele bebê na minha mente maluca para entender também no que eu faço, de colocar isso no mundo, assim. Então, eu fico bem tocado, emocionado de poder levar. Eu te contei isso quando o disco saiu. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos começar agora a trabalhar isso, né? Porque Sim. me sinto assim, um grãozinho de areia que ajuda a levar o seu som para essa galera, para todo mundo, assim. E pode contar comigo sempre, sempre, para sempre. Com Te amo. certeza, Obrigado. é isso mesmo, eu sei disso. E sai você também que a gente não está aqui por acaso, ou por Alice, ou por Felipe, ou por interesse. É uma coisa que eu percebi é muito claro em você, no jeito que você trabalha, que é aquela coisa, desse que você falou de grãozinho de areia, de você estar entendendo que você está conversando com uma sala de aula do colégio lá que você estudou, onde ninguém está ouvindo nada. Mas alguém lá no fundo, aquele menininho lá, ele vai captar aquela mensagem e isso pode modificar a vida dele, né? Eu estou fazendo coisa só com pessoas que estão a fim de fazer isso, eu sei que você é um deles logo no primeiro momento. Então tamo junto, tá tudo certo. Então, joias pro meu povo, É joias. isso. É isso, Gil. Muito obrigado. Um beijão aí na família toda. E volta logo para São Paulo, que eu já tô com saudade. Ridiculamente com Vamos saudade. voltar, vamos aprontar. Acabou. Deu pra nada. Não dá nada. Ano que vem tamo aí. Valeu, Obrigado, valeu. obrigado. E Beijo. você? Tchau, tchau.